Se você tem 60, 65 anos ou mais e percebeu que aquela ereção firme de manhã, que antes era tão certa quanto o sol nascendo, simplesmente desapareceu ou ficou fraca demais, para tudo agora e assiste esse vídeo até o final. Um paciente meu, vou chamá-lo de seu Antônio, 67 anos, chegou ao meu consultório cabisbaixo e envergonhado, quase sem conseguir falar. Depois de um longo silêncio, disse: Doutora, acordei essa manhã e percebi que faz mais de um ano que não tenho mais aquela ereção de manhã. Achei que era normal, mas alguma coisa dentro de mim sabe que não é. Ele estava certo. Não era normal. Era um sinal que o corpo dele vinha mandando há meses e ninguém havia explicado o que significava. O que vou revelar aqui é algo que a maioria dos urologistas não fala na consulta. Não por mal, mas porque o sistema médico tem pressa. 10 minutos, receita na mão e tchau. E a causa real continua lá, silenciosa, se aprofundando dia após dia. Meu nome é doutora Fernanda Arruda. Sou urologista especializada em saúde masculina com mais de 15 anos cuidando de homens acima de 60 aqui no Brasil. E posso te dizer com toda certeza clínica que isso não é frescura, não é coisa da idade e definitivamente não é o fim de nada. Fica comigo até o final porque hoje vou te surpreender 3 vezes com informações que nenhum médico teve coragem de te falar antes. Me diz nos comentários, você ainda acorda com ereção pela manhã ou ela já desapareceu? Antes de revelar a causa real, preciso te explicar algo que a maioria dos homens nunca ouviu do médico. A ereção matinal tem um nome científico, tumescência peniana noturna. E ela não acontece por acaso, nem porque você teve um sonho agradável. Ela acontece porque durante a noite, especialmente nas fases de sono profundo, seu corpo realiza um processo automático de manutenção. O cérebro envia sinais para os vasos sanguíneos do pênis se dilatarem, o sangue flui intensamente e o pênis fica ereto. Isso acontece de 3 a 5 vezes por noite em homens saudáveis. Esse processo não é sobre sexo, é sobre saúde. É o corpo oxigenando tecidos, nutrindo fibras musculares internas e mantendo os vasos flexíveis e funcionais. É literalmente uma academia noturna que seu corpo faz sozinho enquanto você dorme. Quando essa ereção matinal começa a enfraquecer ou desaparecer, é porque esse processo de manutenção está falhando. O corpo está mandando um recado claro. Algo está interferindo no caminho. A questão é o quê? E a resposta vai te surpreender muito mais do que você imagina. Porque não é o que a maioria dos médicos aponta. Você sabia que a ereção matinal era um sinal de saúde tão importante? Escreve sim ou não nos comentários agora. O verdadeiro protagonista da ereção masculina não é a testosterona, é uma molécula chamada óxido nítrico. Produzida pelas células dos vasos sanguíneos, ela age como uma chave que abre as comportas do pênis, permitindo que o sangue entre e cause a ereção. Sem óxido nítrico suficiente, não há ereção firme. Simples assim. A testosterona importa, mas sem óxido nítrico, ela não consegue fazer seu trabalho. E é exatamente a produção dessa molécula que despenca após os 60 anos. Agora vou cumprir a primeira surpresa que prometi, uma informação que poucos médicos compartilham na consulta. Existe um alimento simples, barato e fácil de encontrar em qualquer feira que aumenta comprovadamente a produção de óxido nítrico no corpo masculino. A beterraba. Rica em nitratos naturais, ela é convertida pelo organismo diretamente em óxido nítrico nas horas seguintes ao consumo. Estudos clínicos mostram melhora real na circulação e na função erétil em homens que consomem beterraba regularmente, seja cozida, crua ou em suco. Simples, natural e com evidência científica sólida por trás. Fica ligado porque ainda vou te entregar mais 2 bônus ao longo desse vídeo. Não vai embora agora. Você já consumia beterraba com frequência? Escreve nos comentários. Agora que você já conhece o papel do óxido nítrico, preciso te mostrar o que está destruindo silenciosamente a produção dessa molécula no seu corpo todos os dias. Aos 65 anos, muitos homens produzem menos da metade do óxido nítrico que produziam aos 30. E essa queda é acelerada por fatores que a maioria pratica sem perceber. Pressão alta não controlada é um dos maiores vilões. Ela danifica progressivamente as células dos vasos, exatamente aquelas responsáveis por produzir o óxido nítrico. Cada dia com pressão elevada é mais um dia de dano silencioso acumulado. O sedentarismo reduz a produção porque o corpo só aumenta o óxido nítrico quando percebe que os vasos precisam trabalhar mais. Sem movimento, sem estímulo, sem produção. A alimentação inflamatória, rica em ultraprocessados e excesso de açúcar, cria um ambiente interno que bloqueia os vasos e compromete a circulação pélvica diretamente. E o estresse crônico mantém os vasos contraídos continuamente através do cortisol elevado, impedindo que o óxido nítrico faça seu trabalho mesmo quando produzido. Não é só hormônio. É um conjunto de fatores agindo simultaneamente.
sufocando silenciosamente a capacidade do seu corpo de ter ereções firmes. Qual desses fatores você acha que mais te afeta? Pressão, sedentarismo, alimentação ou estresse? Escreve nos comentários. Quero te contar sobre um paciente que vou chamar de seu Jorge. 72 anos, aposentado, caminhava 3 vezes por semana, não fumava. Veio ao consultório com uma queixa simples. Doutora, parei de ter ereção de manhã há 2 anos. Achei que era a idade e fui levando. A testosterona estava razoável. Pressão controlada. Exames gerais dentro do esperado. Mas havia algo que nenhum exame mostrava diretamente. O padrão de sono dele estava completamente destruído. Acordava 4 vezes por noite. Nunca atingia o sono profundo. E sem sono profundo, o corpo não consegue realizar o processo de manutenção noturna. Os vasos não dilatam. O óxido nítrico não é liberado. O tecido não é oxigenado. Em 6 semanas, ajustamos o sono do seu Jorge com medidas simples e sem remédios. Na 5ª semana, ele me mandou uma mensagem. Doutora, voltou. Acordei hoje de manhã e estava lá. Isso não é milagre. É fisiologia. O corpo tem capacidade impressionante de se recuperar quando a gente remove os obstáculos certos. E o sono é apenas um dos fatores. Existe outro ainda mais ignorado que vou revelar agora. E esse provavelmente está acontecendo com você nesse exato momento sem que você saiba. Você dorme bem? Acorda descansado? Me conta nos comentários. Chegou o momento do segundo bônus que prometi. E essa informação é uma das mais importantes que você vai ouvir hoje. Existe uma lista de medicamentos de uso contínuo, extremamente comuns em homens acima de 60, que destroem silenciosamente a ereção matinal sem que ninguém avise o paciente. O médico receita, o paciente toma, a ereção vai embora e ninguém conecta os pontos. Primeiro, alguns beta-bloqueadores usados para pressão e coração, como propranolol e atenolol. Reduzem a circulação periférica e afetam diretamente o fluxo sanguíneo pélvico. Segundo, certos antidepressivos da classe dos inibidores de recaptação de serotonina. Amplamente receitados, têm como efeito colateral frequente a redução do desejo e da capacidade erétil. Terceiro, remédios para a próstata aumentada da classe dos alfa-bloqueadores. Usados para melhorar o fluxo urinário, podem causar redução da rigidez erétil sem aviso. Se você toma algum desses e percebeu que a ereção matinal desapareceu logo após iniciar o uso, você tem o direito de conversar com seu médico sobre alternativas. Na maioria dos casos, existem outras opções que causam menos impacto sexual. Não estou dizendo para parar nenhum remédio. Jamais. Estou dizendo que você merece saber. Você toma algum remédio de uso contínuo? Escreve nos comentários. Agora vou falar sobre a causa que dá nome a esse vídeo. Aquela que urologistas raramente mencionam na consulta, porque exige tempo e uma conversa honesta que o sistema não estimula. Essa causa se chama atrofia por desuso. Quando um tecido do corpo para de ser usado com regularidade, ele começa a se deteriorar. Os vasos ficam menos flexíveis, o tecido perde elasticidade, a resposta nervosa diminui. Isso acontece com músculos, com o cérebro e acontece também com o pênis. Homens que param de ter atividade sexual regular privam o pênis daquele exercício natural de ereção que mantém os tecidos saudáveis e os vasos funcionais. Com o tempo, o corpo interpreta aquela região como inativa e reduz o investimento biológico nela. Menos circulação, menos oxigenação, menos resposta nervosa, ereções mais fracas ou ausentes, inclusive pela manhã. Vi isso acontecer com dezenas de pacientes. Homens que, após perder a esposa, após uma cirurgia, após uma fase difícil, simplesmente pararam. Meses viraram anos. E quando quiseram retomar, o corpo já não respondia como antes. A boa notícia é que isso tem reversão. O tecido responde quando estimulado corretamente. Mas o tempo importa. Quanto antes você age, melhor o resultado. Você passou algum período longo sem atividade sexual? Escreve nos comentários. Esse é um espaço seguro e sem julgamento. Quero falar agora sobre o maior erro que homens acima de 60 cometem quando percebem que a ereção matinal desapareceu. Eles ignoram, esperam, acham que vai voltar sozinho. Ou pior, aceitam como destino inevitável. E enquanto esperam, o problema se aprofunda silenciosamente. Os vasos perdem mais elasticidade, o tecido continua sem oxigenação. O ciclo noturno de manutenção continua falhando. O que poderia ser resolvido com mudanças simples começa a exigir intervenções muito mais complexas. Tive pacientes que chegaram ao consultório depois de 5, 6 anos ignorando esse sinal. O trabalho de recuperação é muito mais longo do que seria se tivessem agido no primeiro ou segundo ano.
Não estou dizendo isso para assustar. Estou dizendo porque me importo com o resultado real da sua saúde. A boa notícia é que você está aqui agora. Está prestando atenção, está buscando informação. E isso já coloca você à frente da grande maioria dos homens que simplesmente aceitam e seguem em frente diminuídos. O corpo humano tem capacidade surpreendente de responder quando recebe os estímulos certos. Circulação, movimento, sono e alimentação adequada juntos criam o ambiente que o corpo precisa para se recuperar. Na próxima parte vou entregar o terceiro e maior bônus desse vídeo, um protocolo completo para começar amanhã cedo. Não vai embora agora. O que te impediu até hoje de buscar ajuda? Escreve honestamente nos comentários. Chegou o momento do terceiro bônus, o mais completo de todos, desenvolvido ao longo de anos acompanhando pacientes e entregue gratuitamente para você agora. Protocolo matinal da Dra. Fernanda Arruda para reativar a ereção natural. Passo 1. Respiração de ativação. Antes de sair da cama, ainda deitado, faça 10 respirações profundas. Inspire pelo nariz por 4 segundos, segure por 4, solte pela boca por 6. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, dilata os vasos e prepara o corpo para circular melhor desde os primeiros minutos do dia. Passo 2. Ativação do assoalho pélvico. Ainda na cama, faça 15 contrações lentas do assoalho pélvico, aquele músculo usado para interromper o jato de urina. Contrair por 3 segundos, soltar por 3. Isso ativa a circulação pélvica e estimula os nervos da região logo pela manhã. Passo 3. Ativador natural no café da manhã. Suco de beterraba, beterraba crua ralada ou um punhado de rúcula. Os nitratos são convertidos em óxido nítrico nas horas seguintes, exatamente quando seu corpo mais precisa. 3 passos. Menos de 10 minutos. Comece amanhã. Você vai colocar esse protocolo em prática? Escreve nos comentários, quero acompanhar seu resultado. Chegamos ao final e quero falar com você de coração para coração. Durante anos, homens chegam ao meu consultório carregando um peso silencioso. A sensação de que o corpo traiu, de que uma parte importante de si mesmo foi embora sem aviso, de que envelhecer significa inevitavelmente diminuir. Preciso que você ouça isso claramente. Não é verdade. A ereção matinal fraca ou ausente é um sinal, não uma sentença. É o corpo pedindo atenção, circulação, movimento e cuidado. E quando você oferece isso, o corpo responde. Vi acontecer centenas de vezes com homens que achavam que essa parte da vida havia acabado para sempre. Você não precisa aceitar o declínio como destino. Não precisa viver com menos vitalidade e menos confiança só porque completou 65 anos. Seu corpo ainda tem capacidade impressionante de se recuperar quando recebe as condições certas. Hoje você aprendeu sobre óxido nítrico, sono profundo, atrofia por desuso, medicamentos que ninguém avisa, beterraba, exercícios e o protocolo matinal completo. Ferramentas reais, baseadas em ciência e comprovadas em mais de 15 anos de prática clínica. O próximo passo é seu. Começa amanhã cedo com o protocolo de 3 passos. Observa seu corpo. Dá a ele a atenção que merece. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também precisa ouvir isso. Nos comentários me conta, qual foi o maior aprendizado de hoje? Estou aqui, leio tudo e respondo sempre que posso. Um abraço forte. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.